Eu estava agora há pouco terminando a leitura do capítulo 6 do livro A Raiz da Rejeição. É um livro que eu já havia lido anteriormente, mas toda vez que a gente lê um livro é como se a gente lesse pela primeira vez, que sempre traz alguns insights interessantes. E hoje foi especial porque o tema desse capítulo é a perfeição, né? Nossas expectativas sobre as pessoas e sobre nós mesmos, principalmente sobre nós mesmos. E é interessante porque essa semana justamente eu estava fazendo uma reflexão sobre isso. Praticamente ontem, no domingo por volta de meio-dia. Eu estava sentada, tomando um pouco de ar fresco e me veio esse pensamento. Eu creio que, como eu, existem algumas pessoas que não foi criado num pensamento cristão, que não foi criado dentro da religiosidade, ou até mesmo da fé, né, com a proximidade de Deus, de Jesus Cristo. Eu, na verdade, eu fui criada assim, eu sou católica, eu fui criada no catolicismo, eu fiz catecismo, eu frequentava a igreja, mas não tinha conhecimento ou intimidade com Deus ou com Jesus Cristo. Para mim era uma figura distante, né? Era realmente como a maioria das pessoas falam, era um senhor, né, sentado no seu trono num reino superior lá no céu. E que escolhia, né, a quem iria abençoar ou não. Era um pouco disso, assim, falando de forma bem fantasiosa. E Jesus Cristo era uma figura totalmente distante da minha vida, não tinha nenhuma intimidade ou proximidade com ele. Isso foi há alguns anos atrás. Porém, ontem eu estava nessa reflexão e eu creio que a gente tenha uma expectativa muito grande sobre as pessoas, o que não é bom, porque quando a pessoa ela não atende às nossas expectativas, nós ficamos frustrados e descontamos nas pessoas, né? Ou seja, a gente cria um castelo e quer que a pessoa crie o castelo com a gente. E isso serve para todo mundo, né? Tanto os nossos pais, os filhos, as pessoas das nossas relações mais íntimas, no trabalho também, enfim. Até no trânsito a gente tem um pouco disso, né? A gente espera que o motorista ele age da forma que a gente espera. E com a gente também, a gente coloca muita expectativa sobre nós e temos sempre aquela frase, né? Eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de fazer isso. E ontem eu estava nessa, eu preciso, até que me veio e estava falando, não, eu não preciso, né? A ação não é minha, a ação é de Deus. Eu sou inspirada. E quando eu me coloco à frente do falar que eu preciso de fazer alguma coisa, eu tiro a ação de Deus. Eu tiro a liberdade de Deus agir na minha vida porque eu coloco o que eu preciso numa caixinha, né? E nisso meus pensamentos foram se aflorando até que eu cheguei num ponto de que uma crença que eu tinha muito forte na minha vida era sobre o agir de Deus na minha vida. Eu não acreditava, tá? Eu vou ser bem sincera, eu não acreditava. Não que eu não acreditasse em Deus, eu não acreditava que Deus agia na minha vida. Eu achava que eu era totalmente largada, que não tinha a menor importância. Ele era uma formiguinha no meio de bilhões e bilhões de pessoas, totalmente imperceptível, né? Um Zé Ninguém. Tem muito a ver, sim, com essa questão da rejeição que a gente sofre em alguns momentos da nossa vida. Na minha infância foi bem forte essa questão da rejeição, por eu ter um pensamento um pouco diferente desde nova, e eu não conseguia meter com as pessoas. Mas é isso também eu pensava em relação a Deus, que Deus não me olhava, que não me atendia. Era orar por orar, né? Rezava por rezar, a ladainha, sem sentido algum. A gente rezava, pedia, sabendo que não seria atendido. Enfim, resumido é isso, rezar sabendo que não seria atendido, que não seria ouvido. E hoje nas minhas reflexões eu brinco muito sobre isso com Deus. Eu falo, olha, realmente eu não acreditava. Não acreditava que tinha uma ação, tanto que até hoje eu ainda tenho, às vezes volta essa crença de que Deus não está me ouvindo e Ele dá um jeito de fazer eu ver que Ele está me ouvindo, como hoje, quando eu li esse capítulo 6 de novo. E nisso me veio a frase do Provérbios, que eu sempre tenho ela comigo, que é confio no Senhor de todo o meu coração e não me apoio no meu próprio entendimento. Ou seja, eu também estava colocando uma expectativa sobre Deus. Coloquei Deus na minha caixinha de expectativa,
Ou seja, eu estava colocando um ser que é infinito, inteligente, amoroso, numa caixinha humana limitada, né? E como eu não tenho muita vivência assim, nessa minha existência de agora, então a minha visão do mundo é uma caixinha pequena e eu estava querendo colocar Deus ali dentro e fazer que ele atendesse as minhas expectativas ali dentro, né? Eu tinha uma ideia de como seria Deus manifestando na minha vida. E quando eu percebi isso, quando Deus me mostrou isso, eu falei, uau, meu Deus, como assim, né? Tô querendo realmente que Deus se manifeste na minha vida do meu jeito. Tô querendo que Ele trabalhe na minha vida do meu jeito. Eu quero que Ele faça as coisas para mim do meu jeito, na minha expectativa. E como eu não tenho, né, nenhum resultado sobre isso, eu me frustro. E me vem a crença de que Deus não age na minha vida, de que eu oro e a resposta não vem. E isso é claro, né, gente? Se a gente tem isso num sentido macro, que é a nossa relação com Deus, a nossa relação conosco e com as pessoas vai seguir a mesma linha. Vamos continuar achando que as pessoas têm que caber na nossa caixa, na nossa perspectiva de vida, na nossa percepção de vida. Por isso que eu digo que nunca existe apenas uma verdade, nem uma só realidade. Que a minha realidade pode ser uma, a minha forma de ver a vida pode ser uma, e a sua pode ser totalmente diferente, né? Quando eu converso com as pessoas sobre isso, que essas insights que ocorrem na minha vida, não é querendo convencer ninguém, mas é só dando uma outra percepção, né? E a pessoa que escuta as minhas percepções, se até com as percepções dela, ela agrega da forma dela, no sentido dela, na realidade dela. É por isso que existem milhares de terapias, milhares de alternativas, milhares de formas de manifestação. Não é que existem diferentes métodos, é que existem métodos para cada pessoa. Cada um vai se adequar àquela proposta. Ontem eu estava ouvindo uma especialista falando do Gravoboy, que não funciona, que é tudo mentira. Eu não creio nisso. Eu creio que funcione, porque vai de acordo com sua fé. Mas a gente precisaria, talvez, desses meios, dessas alternativas? Sinceramente, do meu ponto de vista, não. Se a gente só tivesse uma ligação direta com Deus. Mas como não temos, a gente precisa de atalhos. Esses são os atalhos que Deus está nos dando diariamente para a gente chegar até Ele. Os números são Deus. As frases são Deus. As palavras são Deus. Tudo aquilo que a gente faz, toda terapia que a gente faz é uma manifestação divina. No livro As Cartas de Cristo, tem uma parte que eu adoro, que é quando Cristo fala que Deus está em tudo, em todos. E é uma coisa importante a gente pensar na questão da palavra. Nós não damos muito valor para as palavras, mas as palavras têm poder. É claro, eu sou escritora, eu adoro as palavras, eu sei do poder curativo e destrutivo das palavras. A gente também sabe quando você dá uma má resposta em alguém, você magoa a pessoa, você vê que consegue destruir as pessoas com palavras, da mesma forma que você consegue curar as pessoas com palavras. Então, nós temos que dar valor às palavras que são ditas, principalmente quanto na época de Jesus, quando ele esteve aqui. Se você assistir os filmes, ler a Bíblia, você verá que cada palavra proferida era importante. As pessoas não falavam por falar, não soltavam as suas pérolas em vão, né? Cada palavra era dita com consciência. Então, quando ali no livro de Jesus, As Cartas de Cristo, ele diz que Deus está em tudo, em todos, não é figura de linguagem. É verdade. A gente tem que se atentar a isso, se atentar ao que diz, o que Jesus disse para a gente, da forma como é dita. Está em tudo e em todos. Ou seja, tudo tem consciência divina, em menor ou maior vibração, frequência. Mas tudo é uma manifestação divina. O todo é mental, está lá no Caibalion. O todo é mental, tudo existe na mente de Deus. Só pode existir porque está na mente de Deus. E juntando as peças aqui, eu gosto de fazer isso, juntando as peças da experiência da dupla fenda. Para quem não conhece,
sugiro que assista um pouco de Hélio Couto ou procure no YouTube, Experiência da Dupla Fenda. Resumidamente algo só pode existir porque está em observação, senão ele volta a ser onda. Ou seja, a gente só pode existir porque estamos sendo observados, porque nós estamos na mente de Deus. Então, se Deus não estiver olhando você, você não existiria, você não estaria aí manifestado. O verbo que se fez carne. Então, você só está aí existindo, ouvindo, se percebendo, tendo consciência de você, porque você está sendo observado por Deus. Como? Mais perto do que seus pés e mão, mais próximo do que a sua respiração. Não é próximo. Essa quando fala bem mais próximo do que a sua respiração, quer dizer que é além disso. Porque proximidade, quando a gente fala que Deus está próximo, quer dizer que tem uma separação. E não tem separação, por isso que fala mais próximo que a sua respiração. É além disso. É um só, não dois, um. Não dois, um só. Você e Deus, um só. Você e eu, um só. Não tem separação. Todos somos manifestações divinas, tá bom? Espero que tenha gostado desse trecho, só queria trazer essa reflexão. Espero que eu tenha conseguido passar a informação que eu queria passar, que me senti de passar. Essas reflexões chegam para mim, eu sei que é feito mentalmente, não sei explicar como, mas são muitas reflexões que chegam que eu creio que possam ajudar muita gente. Tá? Se você gostou, deixe seu comentário, deixe o seu curtir, compartilhe o vídeo. Me ajuda a fazer esse canal crescer, porque eu senti do coração de começar esse canal agora. Foi uma intuição, tá bom? Então, até breve e até o próximo. Tchau!